Continuando nossa aula sobre raciocínio lógico. Vamos estudar aqui agora uma coisa chamada ordem de precedência dos conectivos e da negação. Lembrando que a negação não é um conectivo. Imagine que você se depara com esta proposição composta. Se não P, então Q ou R. E aí você pergunta, nossa, o que é que eu resolvo primeiro? Porque assim, você pode pensar, bom, eu posso fazer se não P, então Q, ou isso aqui tudo, ou R. Ou também posso fazer se não P, então Q, ou R. Então, se não P acontecer, então Q ou R vai acontecer. Percebe que aqui a interpretação ela fica dúbia se nós não tivermos uma regra de como os conectivos, como você deve, qual a precedência dos conectivos e da negação. Da mesma forma, quando você tem uma equação 3 mais 4 vezes 2. Ora, aqui você sabe que precisa resolver primeiro a multiplicação, que dá 8, e depois fazer 3 mais 8, que é igual a 11. Se você resolvesse aqui o 3 mais 4 primeiro, ia dar ruim, porque 3 mais 4 é 7, vezes 2 dá 14. Então são coisas diferentes, certo? Por isso que a gente tem que ter uma ordem. É preciso que a gente tenha uma ordem de como resolver as coisas. Da mesma forma, nós precisamos ter uma ordem de precedência dos conectivos e da negação. Estou repetindo de novo, para você saber que negação não é um conectivo. Então vamos apagar isso aqui, que eu vou mostrar a você agora a ordem de precedência dos conectivos. Antes de mostrar a ordem de precedência, eu quero só lembrar uma coisa. Sempre que nós estivermos com a condicional, se P então Q, nós chamamos o P de antecedente e o Q de consequente. É só uma questão aqui de nomenclatura, mas é importante você saber. Vamos lá então ver essa ordem de precedência dos conectivos. Primeiro é a própria negação, certo? Então negação a gente resolve primeiro, depois nós passamos para a conjunção, o I, depois a disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, condicional e por último a bicondicional. Então nesse caso aqui, como nós resolveríamos essa questão? Primeiro nós resolveríamos o não P, depois, qual o próximo aqui? Disjunção inclusiva. Então, nós resolveríamos isso aqui primeiro. Isso aqui depois do não P. Então, não P. Se não P, então Q ou R. E por último, nós resolveríamos a setinha. Certo? Então, não precisa colocar mais parênteses, porque não tem mais colchetes, no caso aqui, que seria. Certo? Então, primeiro não P, depois o Q ou R e depois a condicional. Bacana? Isso aqui é importante você saber, importantíssimo. Sobre a tal da tabela verdade. Como que a gente calcula a quantidade de linhas da tabela verdade? Lembra que quando a gente tinha duas proposições, ia fazer uma tabela verdade composta, por exemplo, P e Q, P ou Q, nós fazíamos 4 linhas. Quando nós tínhamos 3 proposições, nós fazíamos 8 linhas. Então, olha só. Proposições simples, linhas. Então, para 2 proposições simples, 4 linhas. Para 3 proposições simples, 8 linhas. E se tivéssemos aqui 4 proposições simples, quantas linhas nós teríamos? 16. Percebe que a quantidade de linhas sempre vai dobrando, porque se você já tem aquelas combinações possíveis, e quando você entra mais uma proposição simples, você vai ter que fazer todas aquelas proposições com a nova combinação da proposição simples. Sendo a nova proposição simples verdadeira, você repete todas as combinações, ou se a proposição simples for falsa, você repete novamente todas as combinações. Por isso que a cada nova proposição simples, você adiciona o dobro de linhas. Adiciona não, você vai ter o dobro de linhas em relação à quantidade anterior. Ou, de forma mais matemática, você vai ter 2 elevado a n, sendo n o número de proposições simples. Então, se você tem 2 proposições simples,
você vai ter 2 elevado a 2 linhas, que é igual a 4. Se você tem 3 proposições simples, linhas, só para não confundir. Linhas. Então, se você tem 3 proposições simples, você vai ter 2 a terceira linhas, que é igual a 8 linhas, certo? E se você tiver, por exemplo, 6 proposições simples, você vai ter 2 elevado a sexta linhas, que dá 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32 linhas. 32 linhas. E é assim que a gente calcula a tabela verdade, a quantidade de linhas da tabela verdade, que é o primeiro passo para você construir a tal da tabela verdade. E como é que a gente constrói? Primeira coisa, calcula o número de linhas. Depois, você vai pegar essas proposições simples e vai atribuir verdadeiro ou falso a cada uma delas, de forma que você gere todas as combinações possíveis. Então, se você tem 2 proposições simples, P e Q, você vai fazer V com V, V com F, F com V, F com F. Então, você precisa criar todas as combinações possíveis, certo? Para essas 2 proposições simples. Da mesma forma, se você tiver 3, tiver 4, tiver 5 proposições simples. Bacana? Vamos apagar isso aqui. E por último, você vai calcular o valor lógico, se é verdadeiro ou falso, das demais proposições, das proposições compostas, ou da negação das proposições simples. Lembrando, negação da proposição simples não é uma proposição composta, certo? Então você atribui ali verdadeiro ou falso para as proposições simples, e aí depois você vai trabalhar, vai analisar a proposição composta. Vai ver se ela é verdadeira ou se é falsa, a depender do conectivo que ela estiver usando, e a depender dos valores lógicos das proposições simples. Por exemplo, olha essa proposição aqui. Se P, então não Q, e não, se não P, então R. Vou falar de novo. Se P, então não Q, e se não P, então R. Como é que a gente calcula a tabela verdade disso aqui? Primeira coisa, quantas linhas nós vamos ter? Quantas proposições nós temos? Ora, temos a proposição P, temos a proposição Q e temos a proposição R. Você encontrou mais alguma proposição simples aí? Não tem. Só tem 3 proposições. P, Q e R. E quando temos 3 proposições, nós teremos 2 elevado à terceira linhas. 8 linhas. Certo? Então vamos montar essa tabela verdade. Regaça as mangas, pega o cafezinho e vamos nessa. Primeira coisa, olha aqui. P, Q, primeiro. Observe que a gente já tem aqui as 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Certo? Então, beleza. Agora nós vamos fazer as combinações. Primeira coisa, atribuir valores alternadamente para as proposições simples. Vamos atribuir valores de verdadeiro ou falso para as proposições simples, de forma a gerar todas as combinações possíveis. Legal? Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqui com P e com Q. P verdadeiro, Q verdadeiro. P verdadeiro, Q falso, FV, FF. Ok? O R está lá na frente. Vamos fazer então as combinações. Essa aqui talvez não tenha sido a melhor forma de criar as combinações, só que essa ordem das colunas vai ajudar a gente depois. Vai ajudar a gente na hora de analisar as proposições, certo? Então vamos analisar aqui o R. Então nós temos V, V. Vou ensinar vocês aqui uma técnica que eu gosto bastante, certo? Deixa eu apagar aqui esses que a gente escreveu, só para eu mostrar a técnica, que eu eu acredito fortemente que vai ajudar vocês. Nós temos 8 linhas. Então, cada uma das proposições simples, nós teremos que ter 4 verdadeiras e 4 falsas. Porque se são 8 linhas, nós vamos alternar igualmente. Então, cada uma das proposições, cada uma das colunas das proposições simples, nós vamos ter que ter metade verdadeira e metade falsa. Então, por exemplo, aqui no P, eu vou desenhar 4 Vs e 4 Fs. 4 verdadeiras, 4 falsas. Tudo certo.
Agora chegou no quê? Ora, nós não podemos repetir os três. Os três que não podem ser iguais. Nós não podemos ter três linhas, nós não podemos ter as três colunas repetidas em duas linhas, certo? Então, o que aqui? Nós vamos fazer um VF, VF, VF e VF. E agora no R, olha só, no R, V, agora nós temos os três verdadeiros, beleza, não podemos mais ter os três verdadeiros. E esses dois verdadeiros aqui, então aqui o R vai ter que ser falso. Aqui esse trabalho é meio chatinho, mas com a prática você acaba pegando. VF, nós temos P verdadeiro, Q falso. O R vai ser o quê? Vamos começar com verdadeiro. E vamos procurar o outro VF e vamos colocar o R como falso. Cadê o outro VF? Olha ele aqui. Falso. FV, vamos começar com verdadeiro, procurar o outro FV. Aqui, botar ele como falso. FF, verdadeiro. FF, falso. Pronto, criamos todas as combinações possíveis com essas três proposições simples. E agora é só analisar, não precisamos mais usar criatividade. Agora é só analisar, olha só. Não que, se é não que, vai inverter o valor lógico de todas as proposições que. Então vai ser, se aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Só fiz negar essa segunda coluna aqui, certo? E agora nós temos se P, então não que. Se P, então não que. É uma condicional. A condicional, lembra da condicional? Se chover, eu vou ao shopping. Se não chover, eu faço o quê? Eu sou proibido de ir ao shopping? Não, eu faço o que eu quiser. Porque se não choveu, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Minha palavra estará verdadeira. Então, para que a minha palavra esteja falsa, para que a condicional seja falsa, só tem uma forma, que é ocorre a premissa, certo? Ocorre a premissa e não ocorre o consequente. Não ocorre a ação. Então, choveu e eu não fui ao shopping, essa é a única forma da proposição estar falsa. Para todas as outras formas, a proposição estará verdadeira. Então, primeira coisa, se o P aqui for falso, nossa condicional vai ser verdadeira. Opa, não choveu. Se não choveu, eu posso ir ao shopping, eu posso não ir ao shopping, tanto faz. Minha palavra estará verdadeira, a proposição estará verdadeira. Então vamos achar que todos os que o P é falso, e já vamos marcar aqui como verdadeiro, a condicional. Então, cadê os quatro últimos, não é isso? As quatro últimas linhas, o P é falso. Então a condicional aqui a gente já sabe que com certeza ela será verdadeira, independentemente do valor de Q. Agora nós vamos analisar as quatro primeiras linhas. Lembrando, a gente está analisando a primeira coluna e a terceira, porque é se P, então não Q. Então a primeira, olha só como é que começou a primeira. Primeiro o P é verdadeiro e o não Q é falso. Opa, premissa verdadeira, consequente falso, então isso aqui é falso. Essa condicional agora está falsa. Essa é a única forma da condicional ser falsa. Premissa verdadeira, consequente falso. Já na segunda linha nós temos premissa e consequentes verdadeiros, tudo certo. Opa, de novo, premissa verdadeira, consequente falso, condicional falsa. E premissa verdadeira, consequente verdadeiro, condicional verdadeira. E agora, analisando o não P, nós vamos apenas negar essa primeira coluna, porque não P, a primeira coluna que está aqui, certo? Então vai ficar F, F, F. Estou só negando a primeira coluna. V, 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 V. Ok? E agora nós vamos fazer essa condicional aqui. Se não P, então R. Opa, se não P, então R. Quando não P, a premissa agora é o não P, entendeu? Cuidado para não confundir isso. Então, sempre que essa premissa, que é o não P, se ela for falsa, a condicional vai ser verdadeira. Então, vamos procurar onde é que não P está falso. Opa, as quatro primeiras. Então, as quatro primeiras a gente já sabe que com certeza a condicional vai ser verdadeira, independentemente do valor de R. Estou pegando essa coluna aqui, certo? Não era para ter rabiscado assim, não. Mas deixa eu ver se eu consigo apagar ela aqui sem apagar os Fs. Pronto. Beleza. Então, eu peguei aqui todas as linhas em que a premissa estava falsa e já marquei que a condicional nessas linhas vai ser verdadeira.
Porque se a premissa é falsa, a condicional vai ser verdadeira, independentemente do valor do consequente. E agora, vamos analisar cada uma. Vamos analisar essa coluna aqui do não P e essa coluna aqui do R, certo? Vamos apagar aqui para não ficar tão poluído assim o slide. Beleza, então nós vamos analisar aqui. Se as duas são verdadeiras, condicional verdadeira. Se as duas são verdadeiras, condicional verdadeira. Premissa verdadeira e consequente falso, aí sim a condicional é falsa. Premissa verdadeira e consequente falso, condicional falsa. E agora basta a gente fazer um e, uma conjunção desse aqui, que equivale a esta quarta coluna, e desse outro aqui. Vou fazer uma marcação aqui diferente para a gente não confundir, que equivale a... Vou apagar essa outra marcação para não ficar marcação demais que confunde. Que equivale a essa outra coluna aqui. E vamos fazer o i. Se é o i, conjunção, como é que a gente trabalha com conjunção i? A conjunção i, ela só vai ser verdadeira se os dois forem verdadeiros. Se um for falso, conjunção é falsa. Se os dois forem falsos, conjunção falsa. Ela só vai ser verdadeira quando os dois forem verdadeiros. Então vamos procurar onde é que estão os dois verdadeiros e marcar que a conjunção é verdade. Então vamos lá. Aqui a gente tem um FV, VV, os dois verdadeiros, conjunção verdadeira. FV, vamos marcar logo que é falso, né? Tudo que não for os dois verdadeiros vai ser falso. Aqui nós temos V e V, verdadeiro. V e V, verdadeiro. V e V, verdadeiro. V e F, falso. V e F, falso. E essa é a nossa tabela verdade. Essa é a tabela verdade da proposição composta. Se P, então não Q, e se não P, então R. Certo? Basicamente, só para você não perder a linha de raciocínio, sempre que os valores de P, de Q e de R tiverem esses valores lógicos, sempre que essas proposições tiverem esses valores lógicos aqui, esta proposição composta vai assumir esse valor lógico aqui. Por exemplo, se P for verdadeiro, Q for verdadeiro e R for verdadeiro, a proposição, estou aqui na primeira linha, a proposição vai ser falsa. A proposição composta vai ser falsa. Certo? Essa é a função da tabela verdade. E, para fechar esse tópico, vamos entender o que é tautologia, contradição e contingência. Teoriazinha para a gente. Tautologia é uma proposição que vai ser sempre verdadeira. Como assim, professor? Esta proposição vai ser sempre verdadeira. Não importa os valores lógicos das proposições. Quer ver um exemplo? P ou não P. Ora, se P for verdadeiro, a gente está com um ou. Então isso aqui vai ser verdadeiro, independentemente do valor do não P. Se P for falso, o não P vai ser verdadeiro. E aí a proposição também vai ser verdadeira porque a gente está com um ou. Para o ou só precisa uma proposição simples ser verdadeira. Lembrando, isso aqui não é um paradoxo. Paradoxo é quando a gente tem uma proposição, não. A gente tem ali uma oração simples que ela a gente não consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa, porque ela não pode ser verdadeira nem falsa. Isso aqui que a gente está vendo são proposições simples conectadas por um conectivo. Conectadas por um conectivo foi ótimo. Mas elas estão interligadas por um conectivo, certo? E essa proposição composta, que é composta dessas duas proposições simples, vai ser sempre verdadeira, independentemente do valor das proposições simples. Essa é a tautologia. Por que a tautologia? Porque é uma proposição que é sempre verdadeira. Então nós chamamos de tautologia. Por outro lado, nós temos a contradição. Adivinham o que é a contradição? É quando a proposição é sempre falsa. Seja lá o valor das assertivas, das proposições simples, aquela proposição composta vai ser sempre falsa. Por exemplo, P e não P. Ora, se P for verdadeiro, não P vai ser falso. E a proposição vai ser falsa, porque é I. Para ser
como é I, para ela ser verdadeira, ela teria que ter as duas verdadeiras. De forma diferente, se o P for falso, o não P vai ser verdadeiro, vai continuar com a falsa e uma verdadeira, e a proposição composta será falsa, certo? Então, vou deixar aqui o exemplo escrito da tautologia. É P ou não P. E o da contradição é P e não P. E, beleza, professor. E tem mais uma. Tem mais uma, professor? Tem mais uma. Bom, se uma é sempre positiva, a outra é sempre negativa, a que está faltando é a tal da normal, que pode ser positiva ou pode ser negativa, pode ser verdadeira ou pode ser falsa, que é o que a gente tem trabalhado, são as condicionais normais que a gente tem trabalhado, inclusive que a gente acabou de ver na tabela verdade. Então, se aquela proposição composta ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa, a depender dos valores lógicos das proposições simples, nós estamos diante de uma contingência, certo? Para fechar, vamos fazer uma... Para fechar não, ainda tem outra coisa. Primeiro aqui, P e não P, só recapitulando o que a gente viu. Se a gente tivesse a proposição P e não P, isso aqui é uma o quê? Contradição. Se tivermos um P ou não P, nós estaremos diante de uma tautologia, que vai ser sempre verdadeira, e a contradição é sempre falsa. E agora sim, para a gente fechar, vamos fazer uma tabelinha verdade desta belezura. Olha só que proposição bonita. Sugestão forte. Inclusive, um recado aqui importante, que eu vou fazer uma pequena pausa na aula para dar esse recado. Matemática você só aprende se fizer. Se você assistir, eu resolver 100 questões sobre um tema, quando você for pegar uma questão para resolver, você vai ter dúvida. Acredite em mim. Eu formei em matemática, eu estudei matemática por muitos anos, alguns anos. Eu estudei matemática para concurso, não só matemática, mas exatas. E eu sempre tive uma resistência a fazer questões. E aquilo me causava uma dificuldade tremenda, porque eu assistia fazendo várias questões e quando eu pegava para fazer, eu sentia dificuldade. Principalmente questões de contabilidade, por exemplo. Então, sempre que você estiver na parte de exatas, você precisa exercitar. Se você não exercitar, você vai se dar mal. Não adianta quantas horas de aula você assistiu, quantas questões você viu fazendo. Se você não exercitar, você vai se dar mal. Por isso, dito isso, eu estimulo você fortemente a fazer essa tabela verdade. Se você fizer essa tabela verdade aqui, você está muito bem. Certo? Pausa o vídeo, faz a tabela, volta para o vídeo. Voltou? Bacana. Agora vamos corrigir sua tabela verdade. Primeira coisa, nós temos quantas proposições aqui? P, Q, R. Temos 3 proposições. Quantas linhas nós vamos ter? 8. Muito bem. Olha ela aqui. E dessa vez eu botei as linhas aqui mais perto, para facilitar a nossa vida no início. Então vamos lá. Começando aqui, da mesma forma que a gente fez. V, 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 V. F, 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 F. VF, 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 VF. VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV, FFF. Pronto. Fizemos todas as combinações possíveis com essas 3 proposições simples. Agora vamos trabalhar aqui. Olha só. P e Q. P e Q. Conjunção. Conjunção. Para ela ser verdadeira, as duas precisam ser verdadeiras. Em todos os outros casos, a conjunção será falsa. Então, P e Q é verdadeiro aqui. V. Aqui, o Q é verdadeiro. Lembrando, a gente está olhando as 2 primeiras colunas. Então, aqui é falso. Opa, aqui as 2 são verdadeiras. Verdadeiro. Não são as 2 verdadeiras. Falso, 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 falso. Certo? Então, só tivemos 2 verdadeiras. Agora, vamos ver. Se Q, então R. Se Q, então R, geralmente ela vai ser verdadeira. Certo? A não ser que só tem uma forma da condicional ser falsa, que é a premissa verdadeira e o consequente falso. Então, se o Q for verdadeiro e o consequente for falso, essa é a única forma da condicional ser falsa.
Vamos procurar então essas hipóteses, essas situações. Agora a gente está na coluna 2 e 3. Vamos fazer um númerozinho aqui nas colunas. Eu botei 2 e 1, não é 2 e 1, é 2 e 3. Beleza. Vamos procurar então as linhas em que o Q é verdadeiro, o R é falso. Nessas linhas nós teremos a condicional falsa. Vamos lá. Q verdadeiro, R verdadeiro, condicional verdadeira. Q falso, então condicional verdadeiro. Não precisa nem olhar o valor de R. Vou marcar logo todos que o Q é falso, que a gente já sabe que se a premissa for falsa, a condicional é verdadeira. Pronto. Então aqui agora nós temos Q verdadeiro, R falso. Opa, aqui é falso. Q verdadeiro, R falso. Não, aqui é Q verdadeiro, R verdadeiro, certo? Eu confundi aqui. Você não pode confundir não, eu posso. É brincadeira. Então aqui nós temos Q verdadeiro e R verdadeiro, condicional verdadeira. Q verdadeiro e R falso, condicional falsa. Agora nós vamos pegar aqui P e Q. Se P e Q, então R. Lembrando que naquela ordem de precedência, primeiro a gente vê a conjunção, depois a gente vê a condicional. Certo? P e Q a gente tem aqui na coluna 4. Deixa eu apagar esses rabiscos aqui. Pronto. O P e Q a gente tem na coluna 4. E o R a gente tem na coluna 3. Então a gente tem que procurar um que o P e Q seja falso. Não, desculpa. Vamos, na verdade, a gente tem que analisar todos, não é isso? Vamos procurar o primeiro que o P e Q seja falso, que a gente já tem que a condicional vai ser verdadeira. Porque nesse caso aqui a premissa é a própria conjunção P e Q. Então se a premissa for falsa, a condicional vai ser verdadeira. Então vamos procurar condições, situações em que essa premissa, que está na coluna 4, seja falsa, para a condicional ser verdadeira. Aqui e daqui para baixo, que a coluna 4 é falsa, então a condicional vai ser verdadeira. Agora nós vamos analisar as outras duas. Esse aqui nós temos a premissa verdadeira na coluna 4 e o consequente verdadeiro também na coluna 3. Então nós teremos verdadeiro aqui. E aqui nós teremos a premissa verdadeira na coluna 4, aqui, e o consequente falso. Então nós teremos aqui a falso, o único caso de falsidade. Vou apagar isso aqui e apagar isso aqui. Pronto. Certo? E agora nós vamos analisar se P, então, se Q, então R. Aqui ele fez uma sopinha aqui, mas vamos analisar. Primeira coisa, a gente tem um parêntese. Eu até não comentei isso lá na ordem de precedência. Parêntese ganha de todos, certo? Parêntese é o primeiro que você faz. Então não importa se tem conjunção, disjunção, se tiver no parêntese você responde primeiro ele, que nem equações matemáticas é da mesma forma, certo? Então vamos lá. Como aqui a premissa aqui é P, independentemente da gente resolver primeiro o parêntese, a premissa dessa proposição composta vai ser esse P aqui. Concorda? Então, se esse P aqui é a premissa dessa condicional, se esse P for falso, a condicional é verdadeira. Então, vamos marcar logo as situações em que esse P é falso e a condicional vai ser verdadeira. Procurar aqui na coluna 1, são as 4 últimas linhas que o P é falso. Então, nós teremos essas 4 últimas linhas com a condicional verdadeira. Agora, vamos analisar as outras. Nessa primeira linha, o P é verdadeiro e o consequente aqui, se Q então R, que eu vou marcar ele aqui, está na coluna 5. Se Q então R é verdadeiro também. Então, aqui nós teremos verdadeiro. Na linha 2, nós teremos a premissa, o P verdadeiro, e o consequente verdadeiro também. Então, aqui nós teremos a condicional verdadeira. Na linha 3, o P é verdadeiro, e aqui a coluna 5 é falsa. Então, esse caso aqui é um caso de falsidade. Na próxima linha, nós temos o P verdadeiro e a coluna 5 verdadeira. Então, nós temos a condicional verdadeira. E agora, por último, mas não menos importante, na verdade é mais importante, o final.
Quem é o final? Quem é que a gente vai analisar aqui no final? A gente vai analisar esse cabra aqui, que é exatamente essa coluna 6. Para isso que a gente divide nessas colunas, para facilitar a gente analisar a última. E vamos analisar esse cabra aqui. Vou mudar aqui a forma para você guardar bem. Que é essa coluna 7. Certo? E agora nós temos a bicondicional. Eita, professor, bicondicional. Gente, bicondicional é a mais tranquila quando você entende. Por quê? Porque ela só vai ser verdadeira se os valores lógicos das duas forem iguais. Duas verdadeiras, bicondicional verdadeira. Duas falsas, bicondicional verdadeira. Vamos lá então analisar a coluna 6 e 7. Olha como ficou mais fácil aqui. É só analisar aqui, ó, de um para o outro. Então, VV, bicondicional verdadeira. 2 iguais, V e V, bicondicional verdadeira. F e F, 2 iguais, bicondicional verdadeira. E o resto tudo VV. VV, VV, VV. Então, dá para fazer até um pagode com isso. Então, essa bicondicional ela vai ser sempre verdadeira. Não importa os valores lógicos de P, Q e R, essa bicondicional, que é a última coluna, ela vai ser sempre verdadeira. E a isso nós damos o nome de tautologia. Muito bem. Tautologia. Percebe agora o que é uma tautologia? A tautologia, que é essa última coluna aqui, essa expressão aqui grandona, ela vai ser uma proposição que vai ser sempre verdadeira, independentemente do valor lógico das proposições simples. Legal? Legal, né? Eu gostei. Não sei se você gostou, mas eu gostei. Por último, só para a gente ter uma partezinha teórica. Partezinha teórica não, mas você precisa entender o que é uma implicação. E a implicação é quando o matemático implica com você para você não aprender. Não é brincadeira. A implicação é quando nós temos uma condicional que é também uma tautologia. Então, a condicional que é sempre verdadeira. Se a condicional é sempre verdadeira, nós estamos diante de uma implicação. E como o matemático gosta de símbolos, não vai ficar sempre escrevendo, essa condicional é uma implicação. Vamos fazer uma setinha diferente. Vamos fazer uma seta dupla, com a cauda assim mais grossa. Pronto. Sempre que a gente tiver uma implicação, nós teremos essa seta aí, essa seta com duas caudas, digamos assim. E só para lembrar aqui, uma coisa que nós vimos, quando nós estamos diante de uma condicional, nós temos o antecedente P, consequente Q. Só questão de nomenclatura, certo? Mas é importantíssimo você saber disso. Legal? Gostou? Então a gente se vê na próxima aula.